Economia é com ela, Juliana Rosa já está por aqui, repercutindo também a entrevista que falávamos agora há pouco, né? No programa, durante o programa Roda Viva, a gente trouxe uma palavrinha para o ouvinte da Band News FM da participação do presidente do Banco Central, Juliana Rosa, acompanhou tudinho. Tem mais informações sobre essas declarações dadas no programa, né, Ju? Boa tarde. Pois é, eu estava lá e acompanhei todo o clima ali de pertinho. Débora, boa tarde para você, para o Fábio, boa tarde para o nosso ouvinte. Estava ali na bancada do Roda Viva, tive a honra de participar ontem dessa, que era uma entrevista onde a expectativa era muito grande, porque tinha um ambiente de bastante pressão ali em cima do presidente do Banco Central, porque a pressão era muito grande do presidente Lula, com duras críticas em relação ao patamar de juros do Brasil, atrapalhando o crescimento econômico. E hoje a percepção é positiva da entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ali havia duas alternativas: ou ele colocava mais lenha na fogueira, ou ele chegava para amenizar a situação. E foi o que ele fez. Ele chegou com a bandeira da paz, ele diminuiu a pressão. E essa foi a interpretação geral. Aí no dia seguinte, a percepção é de que ele chegou para diminuir a pressão e deu uma amenizada no clima, se mostrou colaborativo para poder refazer as pontes, para poder dialogar. E é isso que o Brasil precisa nesse momento. A gente viveu uma divisão muito grande, né? Já há muito tempo a gente vive as divisões, a gente precisa nesse momento fazer realmente esses movimentos de união. Então, antes de mais nada, para a gente poder ter progresso econômico, a gente precisa de um ambiente de união, de paz, né, de estabilidade também, para a gente poder avançar. Então, acho que esse é o destaque 001. O que aconteceu ali é que ele chegou ali, depois dessas críticas do Lula, o Banco Central, primeiro ele começou a pergunta que todo mundo queria saber do ponto de vista da economia, é se depois dele primeiro ter subido o tom inicialmente para poder responder à crítica do juro alto, ele foi duro, dizendo que ele não tinha como baixar o juro e que tinha até o risco dele subir mais o juro, porque a inflação ainda estava em patamar alto e as expectativas estavam subindo. O governo teve uma reação muito ruim, né, depois dessa primeira sinalização. E aí, o Lula até chamou ele de cidadão, né? E aí ele sentiu que, enfim, ele talvez tivesse sido insensível demais. E aí ele emitiu um comunicado tentando amenizar um pouco ali a relação, dizendo que tinha realmente uma boa vontade por parte do ministro da Fazenda em melhorar a situação das contas públicas, né? Que havia um esforço para contribuir para a queda de juros e tal. Só que aí começou a ter um sentimento de que a pressão política podia estar fazendo efeito, né? O que realmente estava acontecendo, né? Se o Banco Central estava tentando, de fato, construir uma ponte ou se havia uma perda de credibilidade ali do Banco Central. E aí começou também um burburinho de que o presidente do Banco Central teria sugerido ao governo de aumentar a meta de inflação para que, com isso, ele tivesse a possibilidade de derrubar os juros. O que seria algo artificial nesse momento, né? Porque, na prática, e até ele respondeu isso, que ele não sugeriu mudar a meta nesse momento, porque teria o efeito contrário, né? Porque se mexer nesse momento na meta, na prática, a meta em si, ele até explicou essa questão técnica, não adianta o governo falar, olha, a meta da inflação não é 3, é 4, né? Porque a questão é que a inflação não está
não vai ser mais alta ou mais baixa porque a meta é 3 ou 4, né? O fato é que os preços estão mais altos porque você tem uma série de questões, como, por exemplo, você tem ainda preços de serviços que estão mais caros, né? Você teve a volta da pandemia, né? Então você tem ali vários preços que estavam represados, você tem uma incerteza fiscal, né? Ainda, e que ainda não está resolvida, o governo tem uma série de gastos de aumentos de salários, né? De salário mínimo e tal, de reajuste da tabela do imposto de renda que ainda não está ingressada. Então, ele mesmo, ele reafirma isso, olha, o ministro da Fazenda, quando eu escrevi esse documento, de fato, eu acredito que existe uma boa vontade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de fazer um equilíbrio das contas públicas, né, de endereçar essa questão fiscal e até um ambiente para que a queda dos juros possa acontecer precocemente, até antes do que a gente está esperando. Então, foi uma bandeira branca, né? E eu acho que a ideia ali era mostrar, olha, o Banco Central tem credibilidade, tem autonomia, e é importante que a gente trabalhe juntos, deixando de lado que sou um presidente de Banco Central indicado pelo governo Bolsonaro, né? Que fui votar, que aí foi falado, obviamente, né, no programa Roda Viva, com a camisa verde e amarela, que é uma questão que ele precisou responder, né? Que fiz parte do governo anterior, né, que fazia parte de grupo de WhatsApp de ministros do governo anterior, mas que estou aqui disposto para trabalhar pelo governo atual, porque não faço parte de governos e sim da instituição Banco Central. Então, achei um discurso responsável, sabe, Débora? Sabe, o Brasil está precisando disso, né, de discursos responsáveis e construtivos, porque é o que a população precisa, principalmente quem está passando necessidade nesse momento. Tudo bem. Juliana Rosa trazendo as informações para a gente. Ô Ju, conseguiu arrumar a caneta ou não? Estava desesperada, né? Porque a gente não podia entrar com o celular na entrevista, porque mercado financeiro, a gente não podia ter nenhum risco de vazar informação ali, e a gente tinha que entrar com papel e caneta. E, gente, eu não tenho caneta. Tudo eu escrevo no celular. E eu falei, e agora? Aí me arrumaram uma caneta Bic e tal. Eu falei, pô, entrevista importante, queria entrar com uma caneta mais bonitinha, né? Aí eu passei pela rádio, alguém tem uma caneta bonita? Aí o Fábio, eu não tenho. E que funcione, né? Que esteja pegando, porque às vezes é aquela caneta linda, maravilhosa, a hora que você vai escrever não sai nada. Eu falei, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar nesse momento, Ju, mas tudo bem, vai tentando você aí. Você é jovem também, né, Fábio? Você não tem caneta, não escreve mais em papel, né? Valeu, Ju, um beijo. Valeu. Até amanhã.